Boa tarde, meu nome é Isadora, eu sou do grupo do Thomas Hobbes, então vou começar a falar um pouquinho sobre ele. O Hobbes ele foi um filósofo e teórico político inglês que foi considerado um dos fundadores da teoria contratualista. O que seria a teoria contratualista? O Hobbes ele acreditava que os homens eles eram maus por natureza. Ele inclusive dizia que o homem é o lobo do próprio homem. E ele acreditava que havia necessidade de uma intervenção estatal para que pudesse haver uma convivência pacífica. Para isso, ele acreditava que tinham que haver leis bem severas e rígidas que tirassem os homens desse estado de natureza e colocassem eles num estado civil. Mas para isso, eles precisavam abdicar da sua liberdade. O Hobbes ele escreveu o Leviatã. O que seria o Leviatã? O Leviatã, não, sem ser o livro dele, o Leviatã na história, ele no Antigo Testamento, o Leviatã seria um monstro marinho que era conhecido por ter uma força gigante e que protegia os animais marinhos menores. Então o Hobbes fez essa analogia como se fosse o Leviatã seria esse contrato que protegeria os homens da própria natureza humana. Então, ele escreveu algumas leis de natureza e desse contrato que vai reger, o Estado Civil. Então, a primeira lei, ela diz que já que a condição natural é de guerra de todos contra todos, todos têm direito a tudo. Então, surge o preceito da paz, que é porque já que precisa se garantir a sobrevivência, precisa se achar a paz. A segunda lei fala sobre entrar em acordo com alguém quando essa pessoa entra em acordo com você, nem que isso signifique resignar os seus direitos. Ele faz uma distinção entre resignação de direito e transferência, que seria resignar o direito, tu tá resignando a ele sem ter uma pessoa-alvo em específico, e a transferência seria quando tu busca beneficiar alguém específico ou a mais de alguma pessoa. E ele fala que a transferência mútua de direitos seria o que ele chama de contrato. A terceira lei, ela fala sobre o cumprimento de pactos. E ele também define que o não cumprimento de um pacto é o que a gente chama de injustiça. E aí que surge a necessidade de um poder coercitivo que obrigue as pessoas a cumprirem esse pacto. A quarta lei seria a lei da gratidão. Seria quando você recebe um benefício de alguém, você deve se manter esforçado para que essa pessoa não se arrependa de ter te dado esse benefício, porque se ela se arrepender de ter feito isso, como ela também buscava um benefício próprio, aquilo acaba gerando uma desconfiança, e a desconfiança acaba gerando a condição de guerra, de todos contra todos. A quinta lei é a lei da complacência, que é que deve haver um esforço para os homens se acomodarem uns com os outros, porque já que cada um possui uma natureza distinta, eles devem manter um esforço para a própria conservação. E quando não ocorre esse esforço para a própria conservação, eles são considerados culpados de manter a condição de guerra, pois não estão buscando a paz. E a sexta lei seria sobre a facilidade de perdoar, porque sem o perdão não há paz. A sétima lei diz que a vingança saciará bem futuro, ou seja, que o castigo seja aplicado como ato de correção e exemplo, pois se for aplicado só por crueldade, causará uma guerra, o que vai contra todas as leis da natureza. A oitava lei diz que ninguém, por meio de gestos e atitudes, declare ódio ao outro, porque muitas vezes isso é a causa de uma luta. O desrespeito dessa lei se chama contumélio. A nona lei fala sobre o orgulho, onde Hobbes diz que todos os homens devem se reconhecer como iguais,
pois a desigualdade foi introduzida pelas leis civis. A 10ª lei fala sobre a arrogância, onde você não pode desejar algo somente para si e não para o outro, porque isso vai contra a lei da natureza, onde diz que todos se reconhecem como iguais. A 11ª lei fala sobre a equidade, onde diz que se um homem for capaz de ser juiz para resolver as controvérsias dos outros, então que assim seja, porque ele será capaz de resolver sem que houvessem guerras. A lei se chama justiça distributiva ou equidade. A 12ª lei deriva da 11ª, onde diz que as coisas comuns devem ser divididas equitativamente, porque se assim não for, a distribuição será desigual. A 13ª lei diz que todas as coisas que não podem ser distribuídas equitativamente então que sejam distribuídas por meio de sorteio, porque só assim serão distribuídas igualmente, e que a distribuição equitativa faz parte da lei natural. Meu nome é Gabriela e eu vim falar sobre as 6 últimas leis de Hobbes. A 14ª, ela fala sobre a primogenitura e a primeira posse, que elas são coisas que elas não podem ser adquiridas e são coisas que não podem ser divididas e nem cedidas. São coisas que já tiveram um primeiro possuidor, que normalmente são os primogênitos, então elas são adquiridas por sorteio. A 15ª lei é sobre os mediadores da paz, que todos os mediadores da paz que levam a paz, eles devem ter o salvo-conduto. Os mediadores, eles levam a paz para alguém ou para algum lugar, então o salvo-conduto, ele significa esse intermédio, essa intersecção, esse meio termo. A 16ª lei, ela fala sobre a gente sempre seguir as leis, sempre seguir as normas, mas mesmo assim vai ter controvérsias e a partir disso a gente tem que sempre ser julgado por um árbitro, porque se a gente não compactuar ou a sentença ela não for aceita, a gente vai estar muito distante da paz. A 17ª lei, ela fala de como a gente não pode ser o nosso próprio juiz, o nosso próprio árbitro, porque a gente sempre vai querer tirar proveito ou tirar alguma vantagem por a gente mesmo estar se julgando. E a equidade, ela fala sobre isso, que a gente tem que ter um julgamento justo e que a gente não pode nos beneficiarmos e nem beneficiar outras pessoas. No caso, a gente tem que ter igualdade e senão, isso não haveria se a gente fosse os nossos próprios juízes. A 18ª lei, ela fala sobre a gente não aceitar juízes ou árbitros que vão se beneficiar com a vitória de um dos lados, porque isso vai tornar o árbitro ou o juiz imparcial e vai tornar o julgamento desonesto, o que alguém vai tirar proveito da situação. A 19ª lei, ela fala sobre o juiz dar crédito a um ou a outro envolvido, que não pode, só pode dar crédito a um terceiro ou uma quarta pessoa, mas caso contrário, se ele der crédito a uma pessoa, a um envolvido ou a outro, isso vai ter que ser resolvido na força, não vai poder ser simplesmente decidido. E isso vai contra a lei da natureza.